Vetores. Afinal, o que são vetores? Neste vídeo vou mostrar-vos passo a passo o que são vetores. Nunca mais se vai esquecer, garantidamente. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Para entendermos de uma vez por todas o que são vetores, nada melhor do que uma caminhada. Porque numa caminhada nós damos muitos passos. Por exemplo, aqui no meu pedómetro, aqui do telemóvel, está a indicar que eu já dei 10.000 passos. Isso significa que, se em cada passo eu andar meio metro, isso significa que eu já andei 5 km. Eu sei o número de passos, eu sei quanto é que andei em cada um dos passos, eu consigo saber que distância é que percorri. Mas, se eu quiser saber o caminho que fiz, o que é que eu preciso saber de cada passo? FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Para respondermos a esta pergunta, imaginemos que a minha caminhada começa neste ponto. E agora dou um passo andando meio metro. Vamos representar o passo aqui por este segmento de reta que tem um comprimento P, mas eu posso andar os tais 0,5 metros, tal distância P, em qualquer uma destas direções. No entanto, escolhi esta direção marcada aqui por esta linha tracejada. Embora eu dê passos sempre com o mesmo comprimento, o tal P igual a meio metro, se eu for nesta direção, eu depois do passo vou parar a um ponto completamente diferente se eu desse o passo noutra direção qualquer. Eu, para indicar que este passo tem esta direção, eu devo acrescentar aqui um P1 para indicar que a direção é esta que eu escolhi aqui dada por esta linha tracejada. Mas agora este passo foi para cima, podia ter ido para baixo. Como é que eu vou indicar que fui para cima em vez de ir para baixo? Muito simples, indico aqui assim o sentido. Isto é, esta seta tem um comprimento P, tem uma determinada direção que eu identifiquei aqui por 1 e tem um determinado sentido que é dado aqui por esta seta. E então eu vou identificar esta seta não como P1 só, mas com P1 com uma setinha aqui em cima, a indicar que esta letra ou este símbolo representa uma seta, isto é, algo que tem um comprimento, uma direção e um sentido. Isto é um vetor. Acabamos de definir um vetor. A partir de agora, sempre que eu der um passo com este comprimento P, com esta direção 1 e com este sentido para cima, é um passo que eu vou identificar por P1 e vou representá-lo por esta seta. Comece eu o passo aqui, começo o passo aqui, o passo P1 é sempre dado por esta seta. Por exemplo, se eu der dois passos iguais, um a começar aqui, P1, e outro passo P1 a seguir a este, eu represento isso desta forma. Imaginemos agora que eu estou aqui no início da minha caminhada e vou dar um passo exatamente com o mesmo comprimento, P, com a mesma direção, indicada aqui por 1, mas exatamente no sentido contrário. Agora, já toda a gente sabe como é que isso se faz, será representado por um vetor deste género. Como é que eu vou chamar agora este passo? Ora, este passo tem também um comprimento P, tem também a mesma direção, mas tem o sentido oposto e por isso seríamos tentados a representar assim, com esta setinha aqui em cima no sentido oposto. Mas definitivamente esta notação não é a mais conveniente, como ficará claro mais à frente. A forma correta de identificar esta seta ou este vetor que tem o mesmo comprimento deste, que tem a mesma direção deste, mas que tem o sentido oposto, a letra representa-se, ou o símbolo é exatamente este, mas como tem o sentido oposto, coloca-se aqui um sinal menos. Mais à frente veremos como esta notação é muito mais conveniente. Estas duas setas que aqui temos são dois vetores. Estes dois vetores em particular representam duas passadas, ou em termos mais técnicos, mais físicos, representam dois deslocamentos relativamente a este ponto aqui de partida. Agora, o que é extremamente interessante e útil é que existem muitas outras grandezas físicas, para além das passadas e do deslocamento, que têm também comprimento, o termo técnico é intensidade, módulo ou norma, têm uma direção e têm um sentido. E por isso são também representadas por vetores. Ainda mais interessante
é que, embora essas grandezas físicas sejam todas diferentes, como por exemplo velocidades, acelerações e forças, como são vetores, todas as operações que são válidas para umas são também válidas para as outras. Por outras palavras, se nos esquecermos que estas setas representam passadas e se nos preocuparmos apenas com as operações que são possíveis fazer com estas setas, como somas, subtrações ou multiplicações, todas essas operações não são válidas só para passos, mas para todas as grandezas físicas que podem ser representadas por setas, ou melhor dizendo, por vetores. Isto pode parecer estranho, mas nós já passámos por algo parecido. Lembram-se na escola primária de estar a contar maçãs? Eu não me lembro, e vocês provavelmente também não. Mas deve ter sido qualquer coisa parecida com isto. Começámos por 1, 2, 3 maçãs. Depois fomos para 1, 2, 3 laranjas. E a determinada altura já não há frutas, já só temos números e aprendemos a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir só com números. Esquecemos completamente que aquilo representava frutas. Com os vetores passa-se algo parecido. Agora, aos poucos, vamos esquecendo que estas setas ou estes vetores representam passos e quando dermos conta, já só estamos a brincar com estas setas, com estes vetores e a aprender as operações somar, subtrair, multiplicar. E vamos olhar para estas setas, para estes vetores, como sendo aquela entidade que tem intensidade, direção e sentido. Mas lembram-se, o nosso objetivo era tentar descobrir qual era o caminho que eu tinha feito depois de andar 5 km. Como é que vamos então fazer isso? Muito simples, basta somar todos os passos, uns a seguir aos outros. É o mesmo que dizer somar todas as setas correspondentes aos passos, somar todos os vetores. Como 5 km são 10.000 passos, isso significa que são 10.000 setas, isto é, 10.000 vetores, obviamente eu não vou fazer isso aqui, vou exemplificar apenas para 5 passos. E vamos começar aqui do ponto de partida e começamos logo com o passo P1. A seguir ao passo P1 vem este outro passo, que é o passo P2, que tem o mesmo comprimento, o tal meio metro, mas como tem outra direção vou identificá-lo de forma diferente e como tem direção e sentido ponho aqui a setinha em cima. A seguir vem o passo P3, que tem o mesmo comprimento, tem uma direção diferente e tem um sentido diferente e, portanto, eu tenho que o representar de outra forma. E a seguir ao passo P3 vou dar um outro passo igual ao P3. Posso representá-lo exatamente com a mesma seta e identificá-lo exatamente da mesma maneira. E finalmente o quinto passo, que também tem o mesmo comprimento do que estes e tem outra direção e outro sentido. Embora os passos tenham todos o mesmo comprimento, como são em direções e sentidos diferentes, eu tenho que os representar com diferentes setas e também identificá-los com diferentes símbolos. Agora, como é que eu represento este caminho? Como é que eu, ao fim e ao cabo, vou saber onde é que eu estou depois de dar estes 5 passos, que é este ponto? Muito simples, somando todos estes vetores. Isto é, o caminho vai ser representado pela soma destas setas todas, ou destes vetores todos, que será P1 mais P2 mais P3, depois vem outro P3 e depois mais o P4. Ora, como estes dois passos são iguais, eu posso representar isto ou escrever isto desta forma. Agora vejam este facto curioso. Embora eu tenha dado 5 passos, lembram-se cada um de meio metro, eu quando dei estes 5 passos andei 2,5 metros. Eu andei 2,5 metros, mas estou praticamente na posição de onde parti. E se eu quiser chegar ao mesmo ponto onde cheguei fazendo os 5 passos, de uma forma com muito menos esforço, o que é que eu tenho que fazer? Dar apenas um passo, que é representado por esta seta a vermelho, e vou chamar este passo P5. Isto é, eu para chegar exatamente ao mesmo ponto, basta-me fazer este passo P5. Embora eu tenha feito este caminho todo, com 5 passos, eu como cheguei exatamente ao mesmo sítio, eu posso dizer que este caminho vai-me levar exatamente ao mesmo ponto que me levaria apenas um passo P5 e, portanto, eu posso colocar aqui assim a dizer que este caminho que me levou até este ponto final, eu consigo lá chegar apenas seguindo este caminho aqui, que é o caminho que me exige menos esforço, o caminho mais direto. Obviamente, este passo tem um comprimento inferior a meio metro, inferior a P.
Mas calma, se o P5 tem um comprimento diferente dos outros espaços, cujo comprimento era P, eu não o devia representar por uma letra diferente de P? Não. Lembram-se, eu usei a letra P para indicar que todos os espaços tinham o mesmo comprimento e depois usei o índice para indicar que, embora o passo tivesse o mesmo comprimento, que tinha uma direção diferente. Mas a única coisa que efetivamente tem que acontecer é que a letra que representa o passo, ou o símbolo que representa o passo, seja diferente. Isto é, eu representei este passo P1, P2, P3, mas eu podia tê-los representado por A, B, C, por aí fora. O que isto me indica aqui é que eu tenho uma determinada seta, um determinado vetor, que é diferente. Estes três vetores são diferentes. Têm qualquer coisa de diferente, ou o módulo, ou a direção, ou o sentido. O que aconteceria no caso dos passos, na situação em que eu os representasse assim, era que eu iria dizer que o módulo de A seria igual ao módulo B, isto é, os seus comprimentos, ou as suas intensidades, ou as suas normas, seriam todas iguais, porque eu agora aqui não estou a pôr a setinha, só me estou a referir ao comprimento de cada uma das setas, ou de cada um dos vetores, e seriam todos iguais ao tal comprimento P, que seria os tais meio metro. O que é extremamente importante que fique claro, não interessa qual o símbolo que eu uso para representar o vetor, tem que ter a setinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial, mas este símbolo pode ser P4, pode ser B, pode ser C, pode ser o que eu quiser. O que é importante é que, se forem vetores diferentes, têm que ser representados por letras diferentes. E quando eu tenho uma letra apenas sem a seta por cima, como aqui está, eu estou-me a referir apenas ao comprimento do vetor. Acabámos de aprender a somar vetores. Basta colocar os vetores uns a seguir aos outros e o vetor soma corresponde ao vetor que parte do início do primeiro até ao final do último. Muito simples. Agora que já sabem somar os passos, as setas que os representam, isto é, já sabem somar vetores, eu tenho um desafio. Agora voltemos ao caminho dos 5 passos e lembram-se, partimos daqui e chegámos ali assim. Agora vamos guardar estes passos todos, aqui assim, e o desafio que eu tenho é o seguinte. Imaginem que eu agora só posso dar à mesma estes 5 passos, mas vou dá-los numa ordem diferente. Será que eu vou chegar mais perto do ponto de partida, mais longe do ponto de partida, ou vou ficar exatamente na mesma posição relativamente ao ponto de partida? Deixem as vossas respostas aqui assim. Vamos lá então escolher uma ordem qualquer. Em vez de começar com o passo P1, o primeiro passo vai ser o passo P3. Depois, damos outra vez o passo P3. Portanto, os 2 passos P3 são dados consecutivamente logo ao princípio. Depois damos o passo P2, depois damos o passo P1 e depois damos o passo P4. Acertaram? Chegamos exatamente ao mesmo sítio. Curioso, não é? Isto mostra que a soma de vetores é comutativa. Lembram-se há um bocadinho de eu ter dito que quando tenho um vetor com uma determinada intensidade, uma determinada direção e um sentido, se eu representar assim, que um vetor que tenha exatamente a mesma intensidade, exatamente a mesma direção, mas o sentido oposto, ele não se representa assim, mas representa assim. Vamos ver porque é que esta notação é muito mais conveniente e faz todo o sentido. Vamos considerar agora o mesmo ponto de partida e vamos dar 4 passos. O passo P1, o passo P2 e eu agora vou dar o passo menos P1 e o passo menos P2. Onde é que eu fui? Onde é que eu fiquei? Cheguei exatamente ao ponto de partida. Como é que eu represento este caminho que aqui está? Vou representá-lo por P1, primeiro passo, mais o segundo passo, P2, mais agora é um passo que tem a mesma direção, a mesma intensidade ou o mesmo comprimento que o P1, mesmo no sentido oposto, portanto vou pôr aqui menos P1 e algo análogo para o último passo, que é menos P2. E isto, obviamente, vai dar, eu não tenho que dar passo absolutamente nenhum para chegar ao ponto final, porque o ponto final
é o ponto de partida. Isto corresponde, ao fim e ao cabo, a um vetor nulo, que se representa assim, com um zero, com uma setinha em cima. E vejam porque é que isto se representa menos P1, porque tudo faz sentido assim, tem a sua lógica, que é mais P2, menos P1, menos P2, e o facto de termos aqui este sinal menos anula este, o facto de termos o sinal menos aqui anula este, e fica aqui o vetor nulo. Tal qual como qualquer número, por exemplo, o número 9, pode ser representado de diferentes formas, como 6 mais 3, ou 3 ao quadrado, ou mesmo raiz quadrada de 81. Algo análogo acontece com os vetores. O vetor P1, por exemplo, não se representa só por uma seta. Há muitas outras formas de representar o vetor P1 que noutras situações são muito mais convenientes, mas isso fica para o próximo vídeo. Agora a palavra é vossa. Este vídeo ajudou-vos a compreender melhor o que são vetores? Sim ou não? Deixem a vossa resposta aqui em baixo nos comentários. Se aprenderam alguma coisa com este vídeo e ainda não fizeram, subscrevam este canal, a FTO Edu, e carreguem no sino para estarem sempre a par das novidades. Agora também já podem seguir o canal FTO Edu no Facebook e no Instagram. Estejam também atentos à descrição deste vídeo, onde irei também incluir informações relativas aos vetores e também exercícios para poderem praticar. Estejam atentos. Agora a verdadeira prova de fogo. De certeza que nas aulas aprenderam a somar vetores usando a regra do paralelogramo. Se estiverem interessados, podem ver, também tenho um vídeo aqui que vos mostra como é que se usa a regra do paralelogramo. Mas a prova de fogo é: tentem usar a regra do paralelogramo para somar todos estes vetores que estão aqui em baixo. Vejam lá se assim não é muito mais simples. Bom estudo! Bom trabalho. Vetores. Vetores. Eu sei o número de passos. Vetores. Vetores. Mas qual foi o caminho que eu fiz? Vetores. Eu sei o número de passos. Vetores. 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 Vetores.